Ressurreição de Jesus Cristo, palavra administrada pelo Genival Xavier. Olá, boa noite, meus amigos e minhas irmãs de todo o Brasil e do mundo. Eu peço agora em primeira mão que vocês ativem o sininho, opção todas. Todo vídeo que o YouTube divulgar, vocês vão ver em primeira mão, para que Deus venha abençoar vocês pelo poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, que Deus destruiu Satanás, o autor do pecado. Jesus massacrou-lo, destruiu-lo na cruz do Calvário. Veja o que está escrito Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2 e capítulo 28 de Mateus. E eis que houverá um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Veja, o anjo de Deus, o anjo do Senhor, que ali representava o Espírito Santo, desceu do céu. E eles pensavam que Deus não ia ressuscitar, mas Jesus já tinha falado que no terceiro dia ele ressuscitava, né? Ele ressuscitava. Então o anjo do Senhor chegou e houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e sentou-se nela, na pedra. E a pedra se moveu. Que Deus é o dono da vida. Ninguém pode deter o Filho de Deus. Veja como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Veja o capítulo 28 e versículo 4 do livro de Mateus. E os guarda, com medo dele, ficaram muito assombrados e como morto. E eles caíram ali no momento como morto, porque só vê Jesus quem crê nele, né? Aquele que não crê no Senhor Jesus não vai ver Jesus. Então Deus permitiu, quando a presença do Espírito Santo, que o anjo que desceu era o Espírito Santo, sentou-se na pedra. Com a presença do Espírito Santo, os guardas que estavam ali em volta do sepulcro caíram como mortos. A Bíblia fala aqui, é a palavra de Deus que nos relata. Eles caíram como mortos e eles não viram Jesus. Só Maria Madalena e os discípulos, porque quem não crê no Jesus não vê ele, nem vê aqui, nem vê nunca. Veja o versículo 5 e capítulo 28 de Mateus. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenha medo, pois eu sei o que buscais, a Jesus que foi crucificado. Veja, o anjo disse: Não tenha medo, eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Meu amigo e minha amiga, Jesus, ele deu a vida em resgate para salvar a humanidade. Jesus, ele resgatou as almas do império das trevas. Veja Mateus 28 e versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar
onde o Senhor jazia. Veja o capítulo 28, versículo 7, no livro de Mateus. Ide, pois, imediatamente, e dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galileia. Ali verei. Eis que eu vou tenho dito. Veja o versículo 8 e 28 de Mateus capítulo. E saindo elas, precisou recentemente do sepulcro com temor e grande alegria. Correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Elas correram anunciando seus discípulos e ficaram com alegria, porque Jesus ressuscitou diante dos mortos. Porque nosso Deus é vivo. Então Maria Madalena foi a que viu Jesus e o anjo se apresentou sobre ela. Os de Deus que vê Jesus. Aquele que não crê em Jesus, ele não vê Cristo, nem vê aqui, nem vê nunca. Veja o capítulo, versículo 9 e capítulo 28 de Mateus. E indo elas, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo: eu vós saindo, e elas chegando abraçaram os seus pés e adoraram. Então, meu amigo, elas ficaram maravilhadas e elas adoraram e abraçaram seus pés e ali adoraram. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que desceu do céu para salvar a humanidade. Se ele quisesse, ele tinha descido do céu, ele destruía Satanás e voltava para o céu. Mas Deus não veio destruir, ele veio salvar. Meu amigo e minha amiga que me ouve agora, se lança nas mãos do Senhor Jesus, porque ele veio nos libertar do império das trevas. Veja o versículo 10 e capítulo 28 de Mateus. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizeis a meu irmão que vão a Galileia e lá me verão. Vamos para o versículo 11, capítulo 28 de Mateus. E quando iam, eis que algumas das guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes as coisas que haviam acontecido, as coisas que tinham acontecido naqueles dias, né? Jesus ressuscitou diante dos mortos. Veja o versículo 12, capítulo 28 de Mateus. Presta muita atenção nesta palavra, que Deus vai te abençoar. E chegando eles com os anciões e tomando conselho entre si, muito dinheiro deram muito dinheiro aos soldados,
e ordenando, veja o versículo 13 e capítulo 28 de Mateus, dizia: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nos furtaram. Eles deram dinheiro aos soldados para mentir. Isso foi uma mentira que eles fizeram. E tem até hoje, está escrito, né? Para dizer que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Cristo. Porque eles traziam Jesus como um salteador, né? Como um mentiroso. Veja como é que eles traziam. E a Bíblia relata que até hoje, eles lá em Jerusalém, eles creem dessa maneira. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele já sabe quem é os dele. E no juízo de Deus, Jesus vai julgar todos. Veja o versículo 14 e 28 de Mateus. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nos o persuadir. O governador nos o persuadiemos e vós poremos em segurança. Veja o versículo 15 e 28 de Mateus. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até os dias de hoje. Até os dias de hoje, eles creem que o corpo de Jesus foi roubado. Veja o que acontece. Por isso que tem muitos desastres lá em Jerusalém, morte, por causa que eles não creem no Filho de Deus até hoje. E aquele que não crê no Filho de Deus, ele vai pagar. Meu amigo e minha amiga que me ouve neste momento, nunca despreza do Filho de Deus. Jesus apareceu nos seus discípulos na Galileia. Veja o versículo 16, capítulo 28 de Mateus. E os 12 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Jesus tinha ido para o monte. Veja 17 e 28 de Mateus. E quando viram ou adoraram, mas alguns duvidaram do Senhor. Veja, e o 18 e 28 de Mateus. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: e me dando todo o poder no céu e na terra, porquanto ides ensinais a todos as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, disse o Senhor Jesus. Ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o versículo 20, capítulo 28 de Mateus. Ensinando as guardas todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meu amigo e minha amiga que me ouve agora neste momento, ali eles fizeram,
deram dinheiro para os soldados para dizer que os discípulos tinham capturado o corpo de Jesus. E isso eles acreditam até hoje, está escrito na palavra de Deus. Mas Deus exterminou o causador do pecado, que é o Satanás. Jesus esmagou-lo ali na cruz do Calvário. E aquele que crê no Senhor foi ressuscitado junto com Cristo. Porque a Bíblia fala que em Jerusalém, quando a terra tremeu, quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram junto com Jesus e entraram pelas portas em Jerusalém e foram vistos por muitos, né? Você que me ouve agora neste momento, meu amigo e minha amiga, ele deu a vida na cruz do Calvário, derramou o sangue santo por nós, e ali ele mostrou, e ele nem um pouco reclamou, e foi como se fosse ao matador por nossa causa. A Bíblia fala que Deus comprou nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, fomos lavados, e a Bíblia diz que aquele que for remido no sangue de Jesus será salvo. Ele diz: serei fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Meu amigo e minha amiga que me ouve neste momento, se você tem qualquer enfermidade que você acha que, humanamente falando, não tem jeito, mas para Deus tem jeito, creia somente. Você que está desenganado dos médicos, você tem depressão, não dorme à noite, eu vou fazer uma oração para que Deus venha abençoar você e vocês venham ser livres. Senhor Deus e o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro diante de Ti, da Tua presença, porque o Senhor levou todas as nossas enfermidades e nossas dores na cruz. Ali o Senhor levou o cativeiro com o Senhor, e aquele que crê no Senhor não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então Deus não aceita nenhum mal, nada. Quem coloca doença nas famílias é o mal, porque Deus já libertou a todos. Meu Deus, toca nele, cada um neste momento, vai tocando, meu Deus, naqueles que sofrem, aqueles que têm vício, que são viciados em jogos, em bebida alcoólica, em cigarro. Toca nele nesse momento, meu Pai, que esse vício seja amaldiçoado, como Deus amaldiçoou a figueira. Em nome de Jesus, ele seja livre pelo Teu poder. Eu determino em nome de Jesus que ele seja livre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, guarda e creia, meus amigos, que vocês são livres em nome de Jesus. Porque não existe maior amor do que esse. Dar a própria vida pelos seus amigos foi o Senhor, para salvar a humanidade. Boa noite, até lá, que Deus ilumine a todos. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi
Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.